o PowerPoint. Abre isso. Então, Carolina, eu não sei se não lembro se você estava lá no início, de quando a gente começou a falar disso tudo na quarta-feira, né? E de todo jeito, o início deu, assim, deve ter dado uns 5 minutinhos e a chuva lá, a internet caiu, enfim, foi a confusão toda. Mas, então, hoje, né, nós vamos falar aí dessa aplicação de contenção, ou seja, né, tentar conter mesmo o paciente, segurar mesmo esse paciente quando realmente é necessário. Tá? Então, essa aplicação de contenção, na maior parte das vezes, é realizada aí com pacientes de saúde mental, né, quando eles estão mais agitados, e também pode ser muito realizada aí com pacientes que estão, por exemplo, em crise de abstinência alcoólica ou de uso aí de algum outro tipo de droga, que esses pacientes tendem a ficar mais agitados mesmo, colocando em risco eles próprios, né, e também nós como equipe aí de saúde, tá? Então, o nosso objetivo nessa contenção, o objetivo básico mesmo, é intervir, né, de imediato nessas situações de crise, né, em que o paciente põe em risco sua integridade física ou de qualquer aí outro membro, né, outra pessoa ao seu redor. Aqui também, além dessa questão da integridade física, muitas vezes nós precisamos, de certo modo, conter esse paciente, em especial ali os membros superiores dele, manter preso mesmo na cama, para evitar com que esse paciente retire os dispositivos, né, que a gente pode colocar nele, como, por exemplo, sondas, acesso venoso, porque de vez em quando tem paciente que vai fazer isso, tá? Vai ficar retirando toda hora essas sondas, esses acessos venosos, e isso é muito ruim para ele mesmo, né? Porque se ele está retirando assim toda hora, nós vamos ter que voltar lá e passar aquilo de novo toda hora também. E aí corre o risco, né, de lesionar, de machucar o paciente, além, claro, né, da toda a questão relacionada ao custo, ao nosso tempo também de disponibilidade para realizar esses procedimentos. Então, por isso, nessas situações, nós também podemos conter o paciente. Ô, Marco, Oi. eu tava ouvindo uma história que eu fiquei encabulada, né? Uma mulher, ela foi no hospital, só que ela era surda, e aí ela não conseguia se comunicar direito com os médicos e tudo mais, e ela conseguia falar em Libras. Só Aham. que lá dentro não tinha nenhum intérprete para poder ajudar ela, né? E aí ela estava tentando se comunicar, eles entenderam que ela estava tentando machucar alguém lá dentro Ai, que e, e, e acabou fazendo esse modo de contenção com ela. Nesse negócio deu maior problema depois, sabe? Aí eu tava Imagina. até olhando um curso de Libras para me fazer, para não correr esse risco comigo. Maravilha, Carol. Esses cursos de Libras, eles são realmente muito interessantes, assim. Eu, particularmente, não tenho, mas eu tenho interesse também em fazer, porque eu acho que, nossa, ajuda muito, né? E se a gente for parar para pensar, a linguagem, né, de Libras é a segunda língua oficial do Brasil. E ninguém sabe, Sim, né? A é maioria das pessoas verdade. não sabe. É. E eu acho que é super válido isso, tá? Tem alguns cursos desses de Libras online mesmo. Se eu não me engano, no início assim da pandemia que eu vi que estava sendo até disponibilizado de graça. Né? Não sei hoje como que tá. Eu conheço duas meninas que elas dão um curso, e aí eu vou fazer com elas, sabe? Ah, Eu ótimo. tava olhando, só que tinha uns que era só para ano que vem, e Aham, aí uma duração muito grande. Tem faculdade também, né, para tem. isso. E aí Ah, eu tava olhando, eu falei, pô, eu acho que seria legal fazer um curso inicial, e se eu me interessar de verdade, né, uhum. eu penso na faculdade. Mas aí eu achei essas duas meninas e eu vou fazer o curso com elas. Mas Ah, eu me interessei mais pelo curso por causa dessa história. é. E que assim, faz uma diferença absurda, absurda. Né? Porque imagina, a pessoa ela não está conseguindo comunicar verbalmente, porque né, não tem a fala. Você poder ali, né, entender ela e que ela te entenda também, não? É sensacional. Imagina, né, coitada dessa pessoa aí ser contida sem nenhuma necessidade, né? Ela só estava tentando comunicar. Pois é. É importante mesmo, Carol. Bem, bem válido.
tá essa seu interesse. E é muito bom mesmo. E de todo modo, também nessa questão da contenção, a gente tem que lembrar que ela pode ser entendida, né, como uma certa intervenção ali de segurança, né? Então, tanto para o paciente quanto para nós, enquanto profissionais, mas, por outro lado, ela deve ser utilizada aí como um último recurso. Então, nesse caso que você acabou de contar, certamente não foi o último recurso. Nessa contenção foi aplicada não ali de mesmo. maneira equivocada, né? Então, sem ter uma avaliação certa, né? Então, isso é péssimo. E aí a gente imagina, por exemplo, uma pessoa sendo colocada, por exemplo, nessas camisas de força, né? O próprio nome já diz, né? Camisa de força, para segurar mesmo a pessoa, né? Ainda bem que hoje em dia a gente não utiliza isso aqui mais, né? Isso aqui ficou para anos passados aí. Graças a Deus a gente pelo menos evoluiu nesse quesito, né? E de todo modo também a gente tem que entender que essa contenção ela não tem nada a ver com intervenções terapêuticas, tá? Ou seja, ela não serve para tratar o paciente de maneira alguma. Ela serve justamente para gerar uma certa segurança, né? Mas não como forma de tratamento, né? E sempre devemos lembrar, claro, dos aspectos éticos envolvidos. Então, nesse caso aí que você contou, né, da paciente muda, qual que foi a ética ali profissional, né, das pessoas que estavam envolvidas, né, de tentar entender, de verificar mesmo a situação se realmente era necessário, né? Então, um pouco conturbado tudo isso. E aqui, né, continuando passando, nessa questão da contenção, nós temos que ter consciência dessa questão do manejo verbal também, ou seja, da forma como que vamos chegar para falar com esse paciente, né? Normalmente, para realizar essa contenção, em especial, né, em pessoas que estão mais agitadas, né, a equipe toda não é uma pessoa só que vai, porque uma pessoa não tende a aguentar mesmo, né, segurar o paciente nessas situações que realmente é necessário. Então, a equipe, né, deve se aproximar ali de maneira calma, tranquila, né, silenciosa, né? E quando formos falar com esse paciente, é importante deixar que uma pessoa só assuma esse comando verbal, tá? Porque se começar um monte de gente falar ao mesmo tempo, aquela pessoa, aquele paciente que já está agitado, ele vai se agitar ainda mais. Então, o importante é que a gente deixe apenas uma pessoa sendo responsável por esse manejo da fala, tá? E aqui falando, né, também dessa questão da equipe mesmo se aproximar, essa equipe deve ser formada de pelo menos 5 pessoas, tá? Então, tem que ser ali pelo menos 5 para ficar. Uma responsável por cada membro, né? Então, uma para cada braço, uma para cada perna e a cabeça. Então, tem que ter ali pelo menos 5 pessoas para a gente conseguir mesmo cercar esse paciente, tá? E nós temos que ter sempre, né, essa atitude respeitosa, honesta, direta, por mais que nessa situação esteja ali de fato segurando, né, o paciente, e ele pode estar agitado, ele pode te xingar assim, de nomes que talvez você nunca tenha ouvido na vida, mas não é momento de você retribuir, né, de você começar a xingar ele também não, porque se ele está agitado daquela forma, tem um motivo, né? Pode ser um motivo relacionado lá, como a gente disse, da abstinência, né? Então ele pode estar fora de si, literalmente, né? Ou sem contar essas questões de abstinência, pode ser como uma reação também a algum tipo de medicamento, né? A pessoa pode estar delirando, então fica mais agitada. Então nós sempre temos que manter essa nossa postura, né, de respeito. Porque, né, querendo ou não, é um ser humano que está ali e você escolheu trabalhar nessa área, então você escolheu, se você tem, né, como responsabilidade, essa questão do respeito. E a outra questão é que a comunicação, né, ela deve transmitir mesmo um desejo ali de auxiliar esse paciente. Então deve ser falado, né, de forma clara ali com a pessoa que você quer ajudar, né? Você vai estar fazendo aquela intervenção para ajudar a pessoa. Você não quer de forma alguma atrapalhar em nada, tá? Você vai ajudar, né? E também, né, estimular, quando possível, o paciente a falar dos seus sentimentos, enfim, falar do que ele está sentindo. Então, antes de você conter mesmo, antes de você segurar essa pessoa,
tenta conversar, né? Estimular com que ele fale, né? Que às vezes só isso vai fazer com que ele desarme um pouquinho, tá? Vai reduzir essa questão dessa ansiedade toda que o paciente pode estar tendo, dessa agitação, né, que essa pessoa pode estar tendo. Nós também devemos, né, orientar o paciente aí em um tom, né, que seus atos, né, são agressivos e que não serão aceitos. Né? Então a gente pode falar com ele, olha, você está muito agitado, você está batendo aqui nas pessoas, você pode machucar você ou machucar outras pessoas, né? E isso não pode ser aceito. Então, por isso que nós estamos aqui, vamos tentar te tranquilizar, te acalmar, né? E a partir disso, dependendo da reação do paciente, se ele não conseguir, né, ficar mais tranquilo, entender essa questão dessas atitudes, aí sim nós fazemos a contenção física mesmo, propriamente dito, tá? Então, né, se essa intervenção verbal não for suficiente, aí sim que nós passamos para as outras condutas. E pensando nessa questão dessa contenção, desse manejo verbal, nós aí já começamos a pensar na possibilidade de realizar essa contenção de espaço. Ou seja, nós pensamos ali em reduzir a área, né? Reduzir o espaço mesmo em que esse paciente tenha disponível. Tá? Então, ela é muito efetiva nesses casos de agitação psicomotora. Então, o paciente que está mesmo muito agitado por questões psicológicas, né? Então, é aquele momento que o paciente ele não apresenta os riscos, né, relacionados à automutilação, né, à autoagressão ou à heteroagressão, né, que é contra nós ali, profissionais de saúde ou outros profissionais. Esse paciente ele só está muito agitado, né, fazendo um certo tumulto, alguma coisa do tipo, mas não está se machucando nem machucando outra pessoa. É uma indicação interessante dessa contenção do espaço, né? Também em casos, né, de algum tipo de risco de auto ou de heteroagressão, né, ainda mais quando tiver a presença, né, de mais de um membro da equipe junto ao paciente, você pode sim tentar fazer alguma forma de conter esse espaço então para inibir mesmo dele realizar esse ato agressivo. Então aqui na imagem mostrando mais ou menos como que a gente pode fazer isso, nessa redução ali do espaço, né, que dá para ser realizada, né? Então, nessa situação, a gente percebe, né, uma postura que nós temos que ter, né, uma postura confortável, né, mas, além de ser confortável, ela tem que permitir uma ação rápida, né? Então, dependendo aqui da reação do paciente, você tem também que ter uma certa ação rápida. Então, você tem que estar preparado para o que pode acontecer, né? Então, né, nós temos que ter essa distância, né, que minimize a fuga ali e também a agressão, e que não seja, né, interpretada como medo ou uma percepção de invasão para com o paciente. Então, nessa imagem, a gente tem esse homem aqui, né, essa pessoa no meio, que seria como se fosse o paciente, e as outras 5 como se fossem membros da equipe. E a gente pode mesmo chegar fazendo como se fosse um círculo, né, em torno dessa pessoa, para tentar ali conter o espaço, né? Reduzir o espaço dela para que ela possa perceber ali que está sendo, né, de certo modo, contida, né? E aí depende da situação. Se for a situação que ela só está agitada, né? Então aquela questão psicomotora, só isso aqui, só de você parar próximo à pessoa, começar a conversar, tende a reduzir um pouco a agitação. Mas se for aqueles outros casos, né, em que a pessoa está se machucando, né, realizando autoagressão ou heteroagressão, aí sim você tem que ficar bem preparado para segurar mesmo o paciente, né? Que aí, esse segurar do paciente é entendido como essa contenção física, né? Que tem como indicação a hetero ou a autoagressividade, né? E que somente deve ser realizada quando ela for inevitável, se for inevitável, né? Então a gente tem que realmente pensar nessa questão toda. Lembrando mais uma vez aí, né, Carolyn, do caso que você contou da paciente muda,
com certeza isso aqui não foi levado em consideração, né? Então, não foi o último caso, né? Não foi a última possibilidade, não Não mesmo. foi nada disso, né? Era Não. inevitável a situação naquele momento. Sim, Imagina, com toda né? certeza, né, Marco? Acho que assim, eu acho que se eles tivessem realmente conversado com ela, tentado arrumar um jeito, né, de comunicação, alguma coisa assim, as coisas teriam melhorado, mas acho que foi mais favorável para eles É, interpretar de uma forma e deixar daquele jeito mesmo. é o mais simples, né? Mais fácil de fazer. Então, É. vamos segurar aqui o paciente uma vez, é mais fácil segurar do que tentar entender o que que ele está tentando demonstrar, né? É. Infelizmente, tem 1 milhão de pessoas que pensam dessa forma, né? E aí atrapalha demais, né? Mas enfim, bom que a gente vai chegar para tentar mudar esse cenário, pelo menos onde a gente estiver trabalhando, né? E aqui também, gente, nessa questão dessa contenção física, essa decisão, né, ela deve ser uma decisão coletiva. Ou seja, não é só um profissional, não é só uma pessoa. Por exemplo, não é só eu chegar e falar, vamos conter esse paciente fisicamente. Não, vamos ouvir aqui os outros colegas, né? Ouve lá a técnica de enfermagem que está do lado do paciente o tempo inteiro, pergunta, opa, você acha que é realmente necessário realizar essa contenção? Ele tem risco mesmo, ele está se automutilando, né? Se autoagredindo, está te agredindo também, ou os outros pacientes? Então, nessa questão, é uma decisão coletiva mesmo. E após essa decisão, ela deve ser prescrita, em especial pelo médico. Tá? Então, o médico ele tem que concordar com isso. Tá? Por isso que a decisão ela é sempre coletiva, envolve a equipe de enfermagem e a equipe médica. Na maior parte das vezes, quando a equipe de enfermagem ela já decide mesmo realizar essa contenção, a equipe médica não vai contra, não. Tá? A equipe médica sempre está ali de acordo também com essa decisão da enfermagem. Tá? E a gente tem que prestar muita atenção nessa questão da contenção física com o nível de força que você vai utilizar. Né? Que esse nível de força tem que ser justificável, né? Tem que ser adequado para a situação, né? Tem que ser razoável e proporcional, né? A uma situação específica. Porque às vezes você vai tentar conter a pessoa, você está quase que estrangulando ela, estrangulando algum membro dela sem necessidade, né? Então a gente tem que utilizar força conforme a necessidade ali daquela situação, né? E sempre que possível, né, gente, realizar essa contenção pelo menor tempo possível, né? Você não precisa deixar o paciente ali preso durante todo o período de internação dele. Não, você pode utilizar, né, o tempo mínimo, né, o menor tempo possível, então sempre. E aqui eu acho que já tem, antes das imagens, tem essa questão da responsabilidade ética, né, relacionada com essa contenção física. Então tem uma resolução, né, resolução 1598 de 2000 do Conselho Federal de Medicina, que fala que essa contenção física ela é um procedimento médico, então por isso que o médico deve prescrever, né, e deve ser acompanhado ali diretamente por uma pessoa, né, por um profissional de enfermagem durante todo o tempo. Ou seja, né, tem essa questão da equipe mesmo multiprofissional. A equipe de enfermagem está junto para realizar essa contenção. Também temos outras leis, né, como a lei aí estadual 11.802 de 95, que fala, né, que fica vedado o uso mesmo de celas fortes, camisas de forças, procedimentos que podem ser considerados desumanos, porque infelizmente isso acontecia assim muito, 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 né? Nós temos um histórico muito ruim, em especial quando está relacionado à saúde mental, né? Então, acho que tem até filme, mas tem um livro também que fala hoje chamado de Museu da Loucura, né? Que é o Hospital Psiquiátrico em Barbacena. Tem um livro que chama Holocausto Brasileiro, que mostra a realidade que era aquele hospital lá. Era um hospital de saúde mental, então muitas pessoas eram enviadas para lá pela família, então a família colocava no trem aqui em Belo Horizonte, por exemplo,
E o trem só parava lá, em Barbacena, né? Ou seja, para mandar mesmo despachar assim, essas pessoas com problemas de saúde mental. E muitas vezes esse hospital ficava assim, em condições super precárias, né? Então, lotado e realizando aí contenções físicas por meio de celas, camisas de forças, alguns tipos de procedimentos bem violentos mesmo, tá? Então, graças a Deus aí a história foi mudando, inclusive, né, o tratamento de pessoas com saúde mental foi sendo alterado e também a legislação veio apoiar tudo isso, né? Em especial nesse quesito da contenção física. Então, a legislação ela veio mesmo proibir que esses procedimentos mais severos fossem realizados, tá? E tem outra lei também, né? A Lei 12.684, de 97, que ela fala, né, que os procedimentos aí de restrição física não vedados nesse artigo serão utilizados obedecendo as seguintes condições. Então fala que pode ser utilizado se constituírem, né, o mais disponível meio de prevenir um dano imediato ou iminente a si próprio ou a outra pessoa, né, ou outrem. No inciso 2, ele fala também de restringir-se, né, o período estritamente necessário e desses procedimentos, né, serem registrados no prontuário do paciente as razões ali que levaram, né, essa restrição, então a natureza, a extensão dessa contenção física, então por que realmente está sendo realizado isso, então tem que constar no prontuário e realizarem-se, né, em condições técnicas adequadas, sob os cuidados ali de supervisão permanente dos profissionais envolvidos no atendimento. Então, esses profissionais, na maior parte das vezes, somos nós, profissionais de enfermagem. E é muito importante, gente, por mais que seja, né, um procedimento médico, né, de acordo aqui com esse Conselho Federal de Medicina, nós, como membros da equipe de saúde, como membros da equipe de enfermagem, também temos que registrar isso no prontuário, tá? O porquê que você está fazendo esse tipo de intervenção. Porque se acontecer alguma coisa, por exemplo, um processo, tá? Nós estamos passando por um momento aí da esqueci, como que fala a palavra? Enfim, de levar na justiça casos de saúde, tá? Então a gente tem que ficar bem atento a essas questões mesmo para nos precaver, né, de qualquer situação. Então, se, por exemplo, o médico decidiu realizar contenção sozinho, você não está concordando com aquilo, vai lá e escreve no prontuário também, tá? Que a contenção está sendo realizada, mas que sem o seu consentimento, porque você acredita que não é necessário, porque o paciente apresenta determinados tipos de reação, tá? Então você tem que registrar tudo isso, porque se acabar indo para a justiça alguma questão dessa, é esse prontuário que vai ser analisado. Então todos os dados têm que estar muito bem anotados ali. Por exemplo, novamente voltando aí ao caso que a Carolyn contou, né, da paciente muda, esses profissionais eles deveriam ter registrado ali no prontuário. E como que eles deveriam ter registrado, né? O que fez com que eles percebessem, com que eles tomassem essa decisão de que a paciente estava agredindo, né? Estava apta ali a agredir, a se agredir ou agredir algum membro da equipe, né? Então, quais os sinais que eles esperam? Isso tem que constar lá no prontuário. Se não está constando, aí já abrem todas as brechas mesmo, porque essa paciente, né, os familiares dela, poderiam entrar com um processo, né, com um processo judicial e certamente ganhariam um processo contra aquela unidade, né, de saúde. Então, hoje a gente tem que manter mesmo tudo muito registrado e a verdade, né? Então, só a verdade ali registrada, porque o prontuário é do paciente e é um documento. E aqui, então, nós temos as técnicas, né, para realizar mesmo essa contenção física. Para conter o paciente, então, fisicamente, segurá-lo, enfim, nós temos que ter, né, equipe com pelo menos aí 5 pessoas, né, um para cada membro do paciente, um para segurar então a cabeça e proceder, né, à contenção no leito. Então é o básico para nós, né? E essa equipe ela deve-se, né, aproximar simultaneamente, de maneira calma e apenas uma pessoa falar. Então, como estava lá naquela imagem anterior, as 5 pessoas podem chegar
Deixa eu voltar a imagem aqui para a gente ver. Então, as 5 pessoas devem chegar, de preferência já contendo esse espaço do paciente e se preparando para realizar a contenção. Tá? Então, aqui, além disso, já tem que ter preparado os materiais que a gente precisa, né? Então, normalmente, um tecido, as faixas, né, de contenção, vão ser realizadas aí de pelo menos um tecido, né, de algodão duplo, com 3 metros de comprimento, 8 centímetros aproximadamente de largura, ou seja, uma faixa, né, uma faixa aí que a gente pode utilizar. E normalmente, né, infelizmente, a gente nem tem mesmo essas faixas de contenção, como está sendo demonstrado aqui nessa imagem, né? Nós utilizamos ataduras, faixas mesmo, atadura de crepom, porque é o que muitas vezes a gente tem disponível, tá, no hospital. E também você pode utilizar um lençol, né, um lençol torcido ali, dobrado certinho, para realizar a contenção na região do tórax, né? Porque às vezes o paciente ele vai começar, se prende os braços, as pernas, ele começa a se debater tentando levantar o tórax. Então, nessas situações específicas, podem ser utilizado um lençol ali nessa região torácica, tá? E é importante, né, que esse tecido, enfim, se for em especial de algodão, que ele deve ter, né, várias costuras ao longo do comprimento dele, porque senão ele pode afrouxar, tá? Né, então, você sabe aí, por exemplo, uma camisa de algodão, enfim, quando você fica puxando ela afrouxa, né? Ela fica mais larga. Então, aqui é a mesma coisa. Se você for utilizar esse tecido de algodão, ele deve conter ali diversas costuras ao longo do comprimento, para evitar com que isso aconteça. Aqui só mostrando, né, como que a gente realiza inicialmente essa contenção. Então, ao iniciar mesmo a contenção, temos que ter ali uma senha combinada, né? Essa senha combinada é para que todo mundo da equipe vai ao mesmo momento, né, para realizar a contenção do paciente. Senão só um vai e aí ele até apanha, né? Então temos que ir todos ao mesmo momento para segurar o paciente, né, todos os membros de uma vez só. Então, por exemplo, né, de senhas aí combinadas pela equipe, você necessita de cuidados específicos, precisamos tomar condutas imediatas, enfim, alguma frase, né, com que todo mundo tenha conhecimento ali daquela equipe. Normalmente essas frases são combinadas ali minutos antes, tá? Minutos antes da ação ser realizada propriamente dita. Então, uma pessoa pode segurar um braço dessa forma. Vocês observam aqui que a pessoa que está segurando o braço, ela vai ficar praticamente de costas para o paciente. Então, ela fica ali meio que de lado, de costas para o paciente, segurando um braço. Do outro lado, né, outra pessoa também vai estar. Então, como está sendo demonstrado aqui nessa imagem. E esse braço do paciente, ele fica ali debaixo mesmo da sua axila, né, para você conseguir prender bem com a região do braço e tá ali segurando com a sua outra mão, tá? Então nós temos essa questão. E normalmente, gente, se o paciente tiver realmente muito agitado, enfim, você vai precisar de fazer uma força boa, tá? Para conter esse paciente assim. Só novamente dizendo, né? Se for uma pessoa de um lado só, esse paciente acaba conseguindo desvencilhar, né? Acaba conseguindo ali remover esse profissional de um braço. Mas se for dos dois braços ao mesmo tempo, o paciente ele consegue, o paciente ele tem um pouco mais de dificuldade para desvencilhar disso, tá? Então, por exemplo, hoje mesmo, na casa aí de vocês, se vocês tiverem, né, outras pessoas aí, tentem fazer isso, a teste mesmo, tá? Tenta segurar o braço da pessoa de um lado só, consegue se soltar. Se for só você, ela deve conseguir se soltar com um pouco mais de facilidade. Mas se você tiver uma terceira pessoa, pede para essa terceira segurar do outro lado. Vai ser um pouco mais difícil da pessoa que está simulando o paciente conseguir se soltar, tá?
Além disso, né, pode vir a terceira pessoa para segurar, por exemplo, a cabeça, né, ficando responsável pela região da cabeça. Então, é que vai vir e abraçar o paciente por trás, né? Então, com o braço pegando, né, na região da cabeça mesmo, região da testa, né? Então, é uma das formas boas aí que nós temos de conter essa região, né? Lembrando que é uma região super importante mesmo, né, para esse controle do paciente. Além disso, né, tem as pernas. Então, cada profissional ali também que ficar responsável pelas pernas deve para conseguir segurar as pernas. E esse agachar e ficar sentado, né, segurando ali na perna do paciente, você tem que ter uma posição que te permita uma certa mobilidade. Se você ficar mesmo agachado só, né, apoiado ali nos dois pés, pode ser que, dependendo da força, né, do movimento que o paciente realizar, você perca o equilíbrio. Então, você perca o equilíbrio, você pode acabar caindo sentado ali naquela situação. Então, uma das recomendações é essa, ficar nessa posição, com uma perna dobrada, né, encostando aí o pé no chão, e a outra perna sendo o joelho colocado no chão, né, que você tem um pouco mais de estabilidade. Tá? Então, é uma possibilidade interessante. Deixa eu aceitar aqui outra pessoa. Pronto. Então, dessa posição aí, a gente acaba conseguindo, né, ficando um pouco mais estável. E do outro lado, a pessoa também fazendo da mesma forma, tá? Então, aqui nessa imagem, a gente percebe aí 4 pessoas segurando um paciente. 2 segurando nas pernas e 2 segurando os braços, né? Então, a gente precisaria só de mais uma pessoa para ficar responsável pela cabeça, né? E aqui a gente percebe também que as pessoas que estão segurando as pernas do paciente estão com uma mão próxima à região do joelho e a outra mão próxima à região dos pés, né, na região ali de tornozelo, para impedir mesmo movimentos mais bruscos desse paciente, tá? E novamente você percebe aqui, né, nessa região mais próxima ao joelho, que os que estão simulando, né, os profissionais dos dois lados, eles estão, de certo modo, aproximando um pouco a perna do paciente do ombro deles, né? Que é para que o paciente não tenha um espaço muito grande ali, muito amplo, para realizar o movimento. Tá? Então, por isso que esses profissionais aqui estão colocados nessa posição. Tá? Aqui só mostrando, né, mais uma vez, a pessoa que ficaria responsável pela cabeça, como que ela assumiria. Então, ela abraçaria o paciente por trás, né, uma mão sobre o tórax e a outra ali sobre a cabeça mesmo, sobre a testa do paciente. E aí vocês imaginam quão ruim deve ser uma situação dessa, né? Deve ser meio que desesperador até, né? Você ficar contido dessa forma assim, 5 pessoas te segurando, não deve ser uma situação nada confortável, né? Então, por isso, a gente lembra, né, que só realizamos esse procedimento quando realmente é necessário, né? Só nessas situações mesmo muito necessárias. E depois disso tudo, né, de ter segurado o paciente, enfim, o paciente está preso, né, literalmente ali nos braços da equipe, nós temos que colocá-lo no leito, né, colocar esse paciente na cama mesmo, propriamente dito, né? Então, nós vamos, de certo modo, carregar esse paciente, né, até a cama. Então, sendo 2 pessoas ali, as 5 pessoas, né, envolvidas nesse processo. Então, nessa imagem, a gente já consegue ver os 2 que estão responsáveis pelas pernas, mais as 2 aqui, né, responsáveis pelo braço, e uma quinta pessoa pelo tórax e a cabeça. Tá? Então, assim, a gente consegue mesmo carregar o paciente até o leito. De todo modo, né, se for um paciente maior, um paciente mais obeso, a gente costuma ter um pouco de dificuldade para carregá-lo mesmo, ainda mais se for uma distância muito longa, tá? E pode ser que você peça ajuda, enfim, de outro membro da equipe, né, se tiver disponível, porque nessa situação pode realmente pesar um pouquinho. E aqui, como que a gente faz, então, essa contenção no leito? Né? Então, o paciente, você vai deitar o paciente na cama, né?
aqui nessa parte, a imagem, né, está mostrando o seguinte: só 2 profissionais segurando as pernas. Se esse paciente estivesse continuando agitado, ele estaria aqui movimentando todo, né, a parte de cima do corpo inteira se movimentando. Tá? Então, até que o paciente fique mesmo contido no leito, as 4 pessoas devem ficar aqui. Então, os 2 na perna e os 2 nos braços. A pessoa que tinha ficado responsável pela região da cabeça, ela que vai saindo e vai realizando a contenção aqui, vai amarrando mesmo as pernas e os braços do paciente na cama, tá? Amarrando, né, utilizando aquelas faixas, ataduras de crepom, para que a gente consiga ali estabilizar esse paciente no leito, tá? Então aqui ainda a gente fala, né, que a cabeça do paciente ela deve estar, né, levemente ali levantada para diminuir a sensação, né, de vulnerabilidade, reduzir a possibilidade de aspiração de algum tipo de secreção, enfim. Então, sempre que possível, né, colocar uma espécie de travesseiro ou mesmo elevar a cabeceira da cama, tá, para facilitar todo esse processo aí, tanto de respiração quanto de conforto mesmo para esse paciente, né, que já que não era uma situação nada confortável ficar contido dessa forma, né? E ainda para a gente realizar essa contenção física, né, nós temos que realizar tanto nos punhos, né, com o paciente no leito, prender os punhos, os tornozelos e também podemos aqui prender o tórax desse paciente. Lembrando que para realizar tudo isso, tem que ter um treino da equipe, né? Então a equipe ela tem que ser treinada, ela precisa mesmo entender certinho como que deve ser realizado esses procedimentos, porque senão a gente acaba amarrando forte demais, utilizando ali nós, né, que tem, né, inclusive machucar a pele, né? Então nós temos todas umas técnicas ali para conseguir realizar essa contenção, tá? Sempre, né, atentar aí para a questão também da contrarreferência, ou seja, você vai encaminhar esse paciente para algum local, né, se você está atendendo num hospital geral e o paciente precisa ser encaminhado para algum setor de saúde mental, por exemplo, né? Então, como que você vai realizar essa referência? Então, você vai ligar para lá, enfim, isso vai ser estabelecido por cada instituição. E também né, nós temos sempre que ter essa questão da reavaliação do paciente. Tá? Então, você percebe que o paciente já está mais tranquilo, então já chama a equipe para ir lá para dar uma reavaliada para ver se você pode soltar esse paciente, né? Lembrando que ele deve ficar contido o menor espaço de tempo possível, né? E por fim, realizando nessa técnica sempre de modo seguro, né? Então isso que deve ser o importante, a gente lembrar dessa segurança também na realização da técnica. E a segurança também voltada para o nosso lado enquanto profissionais, né? Porque vocês não querem também de forma alguma serem machucados, né? Serem lesionados aí enquanto estão realizando esse tipo de contenção, né? Aqui ainda, né? Só para vocês verem, né? Como que funciona a contenção. Então, o que que vocês pensam, né? De uma contenção desse tipo, por exemplo? Né? Olha a situação que esses pacientes estão contidos aí. Então, estão, né? Com os punhos amarrados, né? Amarrados na cama, o tornozelo, né? Aqui nesse, tá dando para ver. Tem uma faixa passada aqui, então tá amarrado também na cama. Então, o que que vocês acham disso, desse tipo de contenção? Alguém pensa alguma coisa assim sobre esse tipo? O que que vem à cabeça de vocês quando vê uma cena dessas? Marca, eu não gosto não. Eu acho que até é humilhante para a pessoa. Se pudesse evitar, acho que tinha que evitar isso daí. Eu acho absurdo amarrar uma pessoa. É muito ruim mesmo, né? Você precisar amarrar, segurar mesmo a pessoa, assim, você está prendendo ela, tirando o direito, né, de liberdade, digamos assim, daquele paciente, né? Claro, né, tem as situações que são necessárias, mas enfim, é muito Não ruim. teria, Marco, não teria só como sedar a pessoa para não chegar ao ponto de ter que amarrar, não?
Boa, Thaís, tem sim. Só que muitas vezes, para a gente conseguir sedar, precisa conter. Tá? Porque às vezes você precisa dar uma medicação, né, para sedação endovenosa. E às vezes você não consegue, né, pegar a veia do paciente com ele muito agitado. Então você tem que conter, amarrar para depois sedar. Aqui, esses pacientes da foto parecem que eles estão todos sedados, né, e continuam presos, continuam amarrados. Então não precisa disso, né? Se o paciente estiver sedado, ótimo, você não precisa manter ele preso, não. E olha a diferença, por exemplo, de uma situação como essa, que é ruim, que é chocante mesmo, para uma dessa aí que é demonstrada, por exemplo, nas novelas, né? É uma outra situação. O paciente sim tá contido, mas aqui nessa imagem, ok, é uma cena de novela. Sim, é uma cena de novela. Mas mesmo assim, vocês partilham dessa realidade. Tá de todo jeito, né? É ruim manter o paciente preso, mas vocês observam que ele está com muito mais conforto, né? Conforto entre diversas aspas, né, gente? Porque a pessoa presa, ela não fica confortável de jeito nenhum, né? Mas aqui vocês observam como que ela está um pouco mais adaptada ali ao leito, né? A questão da cabeceira elevada, que tende a facilitar todo o processo também respiratório, né? Tende a evitar, né, com que o paciente aspire secreção, né? Então é muito melhor dessa forma do que da outra imagem. Então aqui, olha, leito, cabeceira zerada, né? Não tem nenhum aumento ali da região da cabeça, braços e pernas estão presos como se fossem nós mesmo, né? Então isso tudo é relativamente desumano, né? Então se você precisa conter, contém ele de maneira mais adequada, né? Então aqui, lembra dessa questão da cabeceira elevada e também aqui dos punhos e dos pés. Olhem aqui nesse caso a quantidade ali, né, de voltas, por exemplo, que foram realizadas das faixas nos punhos, né? Então a faixa foi bem passada aqui nos punhos, algumas vezes para dar uma segurança, né? Não está apertando, né? Não está estrangulando ali nem os punhos, nem os tornozelos dessa pessoa, né? E tá tendo ali, tá presa, né, como se fossem nós mesmo na região da cama, né? Aqui na região do punho não tem nó, tá, gente? Então esse nó, ele pode se machucar, né, lesionar, enfim. Então por isso a gente não utiliza, nós não utilizamos nós nessa região do punho, tá? Então o que que a gente faz, né? Uma faixa, uma atadura, né? Por isso que ela tem que ter um comprimento longo, cerca de 3 metros, enfim, para que você consiga deixar uma ponta solta, enrolar, enfaixar mesmo o braço do paciente e depois vir com a ponta que sobrou e amarrar as duas no leito, tá? Então não amarra mesmo no braço, tá? Tem toda uma questão técnica mesmo para fazer isso. Deixa eu só voltar uns slides aqui, que eu acho que aqui está demonstrando um pouquinho dessa questão. Aqui, por exemplo, né? Então, olha como que a gente pode fazer, né? Pegar a faixa, colocar aí no braço do paciente, fazendo como se fosse esse tipo de segurança aqui, ó. É uma outra possibilidade, tá? Que a gente pode fazer. Aí ajuda muito mais do que aquela questão do nó cego, enfim, tá? E deixa eu passar de novo. Pronto, né? E alguns cuidados ainda, né, que nós temos que ter com esses pacientes de maneira geral, né, que estão contidos. Primeira coisa, nunca, né, deixar esse paciente sozinho, né, porque o paciente contido, ele deverá sempre ser assistido, né, pela enfermagem durante todo o tempo ali que ele tiver contido. Ah, mas como assim? Eu vou ter que ficar vigiando, olhando o paciente toda hora? Não, não é exatamente isso. Mas também você não deve amarrar o paciente e pronto. Deixar ele lá e esqueceu, né, desse paciente. Não é assim. Então você tem que ficar atento ali, dando uma olhada, uma checada mesmo toda hora, né, para ver se tem alguma coisa errada. Além disso, tem as questões, né, do monitoramento constante. Então sempre lá verificar os sinais vitais, né, em especial a respiração, ou para observar também se esse paciente ele já se tranquilizou um pouco, né, por causa dessa questão voltada aí para
para contenção, enfim, que é só realmente no tempo necessário, então verifica se esse paciente ele já está um pouco mais tranquilo, né? Como que está essa situação para ele, né? Tentar fornecer também uma certa segurança, né, e conforto da contenção em si, né? Ou seja, não amarrar forte, né? Não pegar ali grosseiramente, enfim, né? Manter, né, o tronco e cabeça elevados, né? É, levemente elevados, enfim, cabeceira da cama aí pelo menos a cerca de 30 a 45 graus, né? Importante para nós. Monitorar, né, os sinais vitais, o nível de consciência também desse paciente, que é super importante para a gente verificar como que está, né? Pensar muito naquela questão da orientação desse paciente, se ele está orientado, se ele tem noção do que ele está realizando, né? Que isso é super importante. E por fim, nessa alimentação e ingestão de líquidos de maneira assistida, né? Então, quando você for alimentar o paciente, eleva mais um pouquinho a cabeceira da cama, né? A questão dos líquidos também, porque senão o paciente tem um risco muito grande de aspirar, né? Enfim, desse alimento, desse líquido. Ai, desculpa, para ver espirrar de novo. Ai, desculpa. Então, nessa questão aí dos alimentos, dos líquidos, você, né, fornecer para o paciente com a cabeceira elevada para evitar esse risco de aspiração. Então, sempre que for essa situação, temos que ter esses cuidados. E também ter um cuidado no momento de fornecer isso, né, de dar esses alimentos e líquidos para o paciente. Já vi situações, assim, terríveis relacionadas a isso. Tá? Então, já vi situação, eu era estagiário na época, eu estava fazendo, né, estava na faculdade, fazendo estágio da faculdade, inclusive, em um hospital grande aqui de BH, e aconteceu uma situação no dia lá que a gente estava no estágio, né? Estágio a gente geralmente vai em grupos, e aí tava eu aí lá nesse estágio a gente se dividia em duplas. Tava eu e uma colega minha de estágio, e aí era esse estágio, enfim, acho que tava na hora do café da manhã, ou não sei se já era mais pro final do dia, hora do almoço, não lembro. Mas era uma técnica de enfermagem no momento, ela estava dando a alimentação para um paciente que tava contido, né? Ele estava contido lá, só que ela praticamente ela socava comida na boca dele, socava literalmente, gente. Então não dava tempo nem da paciente mastigar. Tá? Ela colocava uma colher na boca dele, já pegava outra e colocava de novo. E tipo, cadê a humanização? Né? Cadê esse cuidado? Você gostaria que fizesse isso dessa forma com você, com algum membro aí da sua família, né? Amigos, enfim? De jeito nenhum, né? Então, a gente tem que tentar se colocar um pouquinho no lugar do outro também, né? Dar um tempo ali para a pessoa mastigar, cuidado com a quantidade de líquido, né? De água que você está dando na boca desse paciente, para que ele não se engasgue. Enfim, temos que ter aí esses cuidados que são básicos, né? E nessa situação no estágio, eu e minha amiga pegamos e assumimos, né? Porque realmente era muito ruim e a gente não podia ser, né, conivente com uma situação dessas. Então a gente pegou e nós acabamos dando ali alimentação para esse paciente, né? E pensando ainda, né, nesses casos da contenção física propriamente dita, nós temos que preocupar também com as questões relacionadas às complicações que podem ser geradas, né? Então, pode gerar uma desidratação, por exemplo, do paciente, nessa desidratação, porque você pode ali esquecer mesmo da necessidade de hidratar, né? De dar água, de dar comida mesmo para esse paciente. Então, tem alguns casos que são relatados na desidratação. Além dos casos mais comuns, né? Que é a redução aí da perfusão nas extremidades, né? Ou seja, você apertou tanto aquela faixa, né, nos punhos, nos tornozelos, que o fluxo sanguíneo está reduzido, né? Então pode acabar gerando uma necrose, uma trombose, e em casos mais graves, em especial naqueles pacientes que já têm uma dificuldade, que já têm algum problema de circulação, pode chegar a alguma situação mais grave que precisa realizar uma amputação, né? Então a gente precisa ficar atentos a isso, né?
Também verificar ali a possibilidade de fraturas, né? Que quando você está tentando conter o paciente demais, segurando, fazendo movimentos muito bruscos, pode acabar ali sendo tão forte, sendo tão intenso, que você pode conseguir quebrar um braço de um paciente, uma perna, por exemplo. Né? Então a gente tem que ficar também bem atento a isso. Além das outras questões, como por exemplo, né, uma depressão respiratória. Né? Então, se deixar o paciente preso na cama, decúbito dorsal 0 graus, às vezes esse paciente ele vai ter sim uma dificuldade respiratória. Né? Enfim, então pelo menos a cabeceira elevada tem que ter. Né? Além, né, dessa questão da cabeceira ali em 0 graus, retinho, poder, né, propiciar a aspiração. Então, aspiração desde líquidos, elementos que você pode dar para ele, mas até de saliva mesmo. Tá? Então, pode gerar uma pneumonia aspirativa. Né? E em alguns casos, tá? mais raros, mas enfim, alguns casos ainda pode ser gerada morte súbita. Né? Ou seja, você prende o paciente de todos os lados, né? Todos os 4 membros dele preso. E se você ainda, por exemplo, utilizar o lençol para prender a região do tórax e apertar demais esse lençol, você pode acabar favorecendo aí a possibilidade de uma morte súbita desse paciente. Tá? Então é mais raro disso acontecer, mas, né, se você não tiver realizando ali os cuidados que devem ser realizados, você pode sim gerar, né, essa morte súbita no paciente. Tá? Além, né, das outras questões, como lacerações, né, escarificação da pele, enfim, machucar mesmo a pele, gerar alguns tipos de lesões, né, por causa do atrito todo, enfim, de apertar tantas faixas, que isso pode acontecer, e também, né, ser gerada aí uma perda de movimentos por algum tipo de lesão no plexo braquial. Ou seja, se você estiver apertando demais, o paciente se debatendo demais, pode acabar lesionando uma parte nervosa, a parte do sistema nervoso que tem no braço. Então, o paciente pode acabar perdendo um pouco o movimento do braço ou até mesmo perder totalmente ali o movimento do braço, tá? Para evitar isso, então, nós vamos sempre, né, manter essa contenção só o mínimo possível. E se o paciente ele continuar muito agitado, enfim, mesmo com você ali segurando, né, fazendo a contenção física mesmo, já pode ser o caso da gente realizar uma sedação, por exemplo, tá? Uma contenção química. Então a gente tem essa outra possibilidade, tá? Que é melhor do que você ficar ali forçando demais esse paciente, tá? E nós temos que evitar sempre também, tá? Ameaças, provocações, porque como falei com vocês agora mesmo, né? Às vezes o paciente vai te xingar e vai te xingar de nomes terríveis, né? Então a gente tem que verificar bem, evitar bem isso, né? Responder, né? Começar a ameaçar paciente, começar a provocar, falar xinga agora, né? Você tá preso. Não faz isso não, tá? Então é uma situação mais ética mesmo, né? Uma situação mais simples de ser evitada. Então não façam essas questões, né? De ameaças, de provocações, enfim. Também a gente deve evitar nessas contenções aí subaxilares, né? Ou em varal, ou seja, prender o paciente como se estivesse pendurando ele, né? Passando faixa aqui na região de baixo do braço mesmo, embaixo das axilas, né? Como se estivesse deixando o paciente pendurado em varal. Né? Evitar também de a todo custo essas contenções aí como forma de castigo, né? Como uma forma de punição, tipo, se você não parar agora, eu vou te amarrar. Não é assim, né? O paciente não é uma criança que você está educando ali, que você tem que deixar de castigo, né? Então a gente tem que ficar atento também a essas situações e, por fim, evitar ali essa contenção em pacientes que estão adormecidos. Então, pacientes profundamente adormecidos, para que você vai conter esse paciente? Ele já está dormindo, né? E ele dormindo não vai te agredir a si mesmo,
né? Então, sempre que você dá ao paciente, né, tiver alguma possibilidade disso, já tira essa contenção física. Tá? E, por fim, né, nós temos aí a contenção química. E nessa contenção química, nós temos que realmente avaliar a necessidade. Né? Realmente precisa, realmente é necessário sedar o paciente, né? Porque essa contenção química, nós temos os medicamentos que podem ser utilizados, né, que são sedativos, né? Então, tem diversos tipos de sedativos, né? Então, isso vai ser, né, mais uma decisão ali médica de como que vai utilizar esse sedativo, se vai utilizar os sedativos, como que vai utilizar esses sedativos, né? Qual tipo, enfim. Mas tem que realmente ser muito bem pensado se vai realizar e de qual forma, tá? Porque é super assim, né? Pode dar diversos problemas relacionados à medicação, né? Então, nós temos que pensar mesmo nessas possibilidades, né? Sendo que essa questão da contenção química, além de ter, né, que avaliar essa necessidade, nós temos que avaliar também os riscos, né? Os riscos no sentido de o paciente alérgico à medicação, né? Eu tenho risco aqui de, ao tentar, por exemplo, realizar uma punção venosa, eu errar o vaso sanguíneo que eu quero, né? Então, como que eu vou fazer isso, tá? Então, tem que avaliar todos esses riscos esses riscos possíveis, né? E além de avaliar esses riscos possíveis, também tem a outra questão, que é a necessidade aí de avaliar o sofrimento mesmo do paciente, né? Como que esse paciente está, né? E por fim, pensar ali nos efeitos colaterais, né? Que essa medicação pode ser causada, né? Sendo que esses efeitos colaterais também são de maneiras assim distintas, né? Complexas, de acordo com o paciente, de acordo com o tipo de medicação que for ser utilizada. Sendo que outra questão também que pode estar diretamente, né, relacionada é a questão do excesso de medicação. Então, tem medicações que elas vão ter alguns efeitos colaterais somente quando tiver excessos, tá? Então, o excesso de tempo ou excesso mesmo da medicação em si, né? Então, a gente tem que ficar bem atento aí a essas questões. Então, agora, gente, acho que esse foi o último slide, só confirmar. Isso foi. Então, são as referenciazinhas. Então, agora eu vou compartilhar com vocês um videozinho, tá? Que vai mostrar essa questão da contenção. Deixa eu só abrir aqui. Tem um vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês, é mais como se fosse de um local, né? De um local que realiza cursos mesmo para promover essa questão da contenção física. E eu acho que tem um outro aqui mostrando certinho como que faz a técnica em si. Deixa eu só confirmar aqui. É do mesmo local, inclusive. Só confirmar se é esse mesmo para compartilhar com vocês a tela. Só ver aqui. Acho que esse aqui tá ótimo. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Cadê compartilhar a tela? Cadê? Pronto, área de trabalho. Então, compartilhando, vou colocar aqui no modo de tela inteira para dar o play para vocês. É isso, eu dei uma pausa aqui porque
Acho que tem gente querendo acessar. Peraí. Deixa eu aceitar aqui. Quero, o link tinha caído. Então, vou colocar o play aqui de novo. Isso é questão de mostrar mesmo técnicas, né? Nós podemos utilizar para isso. Então, gente, esse primeiro vídeo foi mais a propaganda mesmo do local, né, para que vocês pudessem ver assim como que é realizado, essas coisas todas. A propaganda, né, assim, mostra um local e parece que é bastante como se fosse uma luta, né? Uma luta aí oriental, enfim, né, chinesa, porque muitas vezes, né, vamos ter que utilizar mesmo essas como se fossem técnicas, né, de autodefesa, enfim, para conseguir conter o paciente, né? Então esse momento todo não é nada confortável, né, para nós, mas infelizmente algumas situações são necessárias. E como mostrou, né, naquele vídeo, tem situações em que o paciente não vai ser nada colaborativo, ele vai lutar mesmo para não ser contido. Tá? Então, por isso que tem algumas cenas que são até um pouco mais fortes, enfim. Esse outro, acho que ele vai mostrar assim, o processo. É do mesmo local, mas mostrando o processo. E aí, Beto? Beleza? Cadê tua mãe? Quer levar? Não. Conversar com tua mãe. E... Calma, Beto. Você vai morrer? Vamos. Pega aquele cacetete ali que eu vou entrar. Calma, calma, calma. Calma, calma. Tá minha pausa também. Calma, calma. Calma, Beto. Calma. Calma. Meu pai chuta agora. É isso que você Então, só dando uma pausa aqui, porque eles vão voltar, né, com aquelas questões todas ali
das técnicas deles, enfim. Mas uma situação dessa, como demonstrou ali, né, com esses profissionais do SAMU, um paciente, então, em casa, estava com um pedaço de pau já praticamente preparado, esperando que fosse, né, alguma ambulância, alguém lá para buscá-lo. Né? Então, é uma situação um pouco mais crítica. Né? Mas vocês viram ali que os profissionais, eles utilizaram, sim, né, essas técnicas de contenção, mas eles já estavam, de certo modo, preparados para isso. Então, ali, um dos profissionais, né, do SAMU até praticamente rolou mesmo no chão para tentar ali conter ele, porque, né, no SAMU nós não temos equipe com 5 pessoas, né, disponíveis, cada um para um membro, enfim. São normalmente 2 ou 3 no máximo, tá? Ô, Marco, Oi. mas ali por ele já estar esperando com um pedaço de pau, isso já não mostra que ele tinha consciência daquilo que estava acontecendo? Que ele já estava esperando para agredir, para não ser levado? Tinha. E aí, Thais, é aquela questão toda da saúde mental que mostra, por exemplo, as questões de delírio, enfim. Aí tem essas questões todas da saúde mental que vocês vão ver um pouquinho mais à frente. Tá? Mas ele tinha, assim, ele sabia, ele tinha essa consciência que poderia ser levado. Provavelmente, esse paciente ali em questão não foi a primeira vez que aconteceu isso com ele. Tá? Então, é provável que ele já tenha sido levado, né, por ambulâncias, assim, outras vezes, tá? Então, essa questão mais relacionada aos delírios, alucinações, mesmo que o paciente pode ter, tá? Eu só mostrar o clipe pra você. Então, essa aqui é muito importante, essa imagem, também mostrando ali, demonstrando, por exemplo, uma situação que você está no chão, tentando conter o paciente, ou às vezes até na ambulância, né? No SAMU, por exemplo, o paciente está até na maca, está relativamente estável, mas ele pode fazer isso aí, ó, de repente, levantar os braços e pegar o seu pescoço, né? Então, nós temos que pensar aí em possibilidades de não sermos, né, uma vítima do paciente mesmo. Essa questão aí nessa cena, né, de colocar o paciente, por exemplo, em uma prancha, isso vocês vão ver muito aí sendo realizados com socorristas mesmo, tá? De maneira geral, colocar na prancha pode ser para só locomover o paciente e também pode ser nessas questões para tentar realizar uma certa contenção, tá? Em especial quando tem que retirar, né, do domicílio, por exemplo, para levar em algum hospital ou clínica, enfim, coisas do tipo, tá? A prancha, ela vai dar uma estabilidade ali para o corpo do paciente e tem essas faixas aqui, né, que vão conter, que vão segurar mesmo esse paciente, tá? Então tem toda essa questão aí básica, né, para a gente conseguir visualizar. Se eu não me engano, tem um outro aqui demonstrando uma imobilização que é boa. Deixa eu só ver se esse aqui mostra, sem ser com essas propagandas todas, mostrando o processo completo. Na articulação e puxar para baixo. Vou aumentar para vocês verem. Tenta mexer. Ó, é na articulação, de um lado e do outro.
Ó, fica no braço, na articulação. Puxa para baixo, segura aqui, puxa para você. Tá? Na perna. Na perna. Segura na patela, puxando para trás. E aqui para ele não levantar. Tenta levantar a perna. Isso. Aí ele não fazer assim, não levantar. Na cabeça. Na cabeça. Tórax. Cabeça. Com força. Ele não cuspir, não morder. Ó, aqui eu gosto. Tirar o óculos é complicado. Eu tô de lente hoje, né? Mas não vê nada? Ah, mas assim, ó. Eles estão tentando demonstrar a forma de amarrar, tá? Quando der o sinal para a abordagem, tentem sincronizar todo mundo junto. A hora de falar, cada um vai para o seu membro. Você vem aqui, não toca. Isso, mas você não viu? O paciente que teve também 4 homens desse tamanho, né? Vai, fala mesmo. Nós recebemos um chamado, você está meio agitado. Não estou agitado, só estou com fome. Ninguém dá comida em casa, eu estou com fome. Não, você quer comigo? No serviço a gente pode ajudar. Tem refeição. Não, comida sai ruim. Não é hospital. Comida não é ruim. Não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Levanta a perna, desequilibra, isso. Segura no joelho e braço. Deixa ele cansar. Segura o joelho. Seu joelho. Ô menino, cadê o senhor? Não, sai fora, hein? Hã? Sai fora. Sai fora. Tô avisando, hein? Bora. Não gosto não. Não gosto não. Até a portaria já. Junto. Tá mais cuidando, hein? Ó, aqui eu posso puxar. Puxa a perna dele para baixo, para baixo, para baixo. Ó, puxo. Aí já medi cara. É mais fácil pelo chão. Mais fácil. E assim, o segredo é o ciclo sincronizado. Uma vez só. Pode levantar. Você vê? Então, aqui nesse, vocês viram aí essa questão toda de treinamento mesmo prático para a gente realizar essa questão da contenção, né? Então, nessa questão desse treinamento mais prático, é importante ali, vocês viram a primeira cena, por exemplo, as pessoas que estavam aprendendo mesmo, e na segunda ali com socorristas, né? Com os socorristas, eles foram muito mais rápido, né? Então, foram ali muito mais diretos ao ponto, porque eles já são treinados para isso, né? Então, eles já apresentam um treinamento melhor, enfim, então eles conseguem fazer de maneira mais ágil. Mas as pessoas que estão aprendendo, a questão toda é a técnica, saber o que tem que fazer. Então, pegar ali nos braços, nas pernas, em especial nos locais das articulações mesmo, tá? Para evitar com que o paciente comece a se debater demais, e enfim, segurar, e esse paciente ele vai, de certo modo, se cansar, né? Quando ele cansar, ele vai parar um pouco esses movimentos, né? E a gente consegue estabilizá-lo, enfim, fazer, conversar, inclusive, de maneira melhor, tá? Só lembrando, gente, essa parte toda da contenção, nós vamos fazer nas aulas práticas também, tá? E aproveitando, né, para falar sobre isso, vocês devem ter recebido aí, né, o comunicado da Gislaine sobre essa questão das aulas práticas.
E nós vamos ter aulas práticas aí. Cadê os dias de sobra aqui, meu calendário? Nós vamos ter aulas práticas, né? Para quem quiser, né, retornar nesse momento, pelo menos com as práticas, na semana do dia 14 de dezembro. Tá? Da semana do dia 14 ao dia 18 de dezembro, praticamente todos os dias, à noite, né? Nós vamos ter aulas práticas. E em um dia, né? Nós vamos realizar essa aula prática de contenção. Tá? Que é melhor mesmo do que ficar só nessa questão, né, verbal, da gente falar sobre isso e ver vídeos. Então, melhor do que isso é fazer, tá? Então, nós vamos fazer em algum desses dias, mais para o final, mais lá de 17 mesmo de dezembro, a gente faz essa técnica. Essas técnicas, assim, de conter o paciente. Ok? Então, meninos, alguma dúvida sobre toda essa questão das contenções, como que elas devem ser realizadas, né, e quando que elas devem ser realizadas? Tá tranquilo, Marco. Tranquilo? Então, maravilha, gente. Então, em relação à contenção, é isso tudo, né? Não é uma coisa bonita, né? Não é legal de se fazer, né? Mas algumas vezes é necessário, tá? E como é necessário, né, nós temos que estar preparados para isso, né? Então, especialmente se algum de vocês tem o interesse de trabalhar em saúde mental, em também urgência, né? Nas urgências e emergências aí, pode ser necessário alguma vez atuar dessa forma, tá? Então, nós temos que estar preparados para isso. Então, por isso que tem, né, esse conteúdo na disciplina de vocês e vamos realizar isso nas aulas práticas também, tá bom? Então, gente, isso tudo. Já vou liberar vocês e qualquer coisa, então, vocês chamem. Semana que vem semana que vem mesmo, né? Nossa última, assim, de conteúdo, que nós vamos falar sobre oxigenoterapia, né? Então, e o nosso conteúdo tá acabando, né? O ano tá acabando, né, gente? Então, eu encontro vocês terça-feira, ok? Então, meninos, tchauzinho para vocês, bom final de semana, né? Aproveitem o sábado, domingo, e a gente se encontra na terça, ok? Dia, Marco, com Deus. Obrigado, Obrigada. Marco. Até terça. Tchau, gente. Bom dia. Fiquem com Deus também.